Muito lento. Olá, vamos corrigir o exercício 1 da semana 2, que continua sendo a matéria de inequação do segundo grau. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Suponha que uma rã, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo, pela expressão y igual a menos x ao quadrado mais 1,5x, em que y é a altura em metros e x é o tempo em segundo. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o eixo y, certo? A gente tem o eixo y e aqui a gente tem o eixo x. A gente sabe o que dessa função? Que ela descreve uma parábola com concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o nosso azinho aqui, ó, é negativo, é menor do que zero, ok? E aqui ele está dizendo assim, a altura, o y, então eu vou chamar de altura. E o x aqui em metros. E o x é o tempo, então o x aqui eu vou chamar de t, ok? Bom, determine o intervalo de tempo em que a rã permanece no ar. Bom, então ela sai, vamos supor aqui, ó, ela sai daqui do solo, vamos considerar o eixo x como sendo o solo. E faz o seu salto aqui e volta para o solo nesse ponto aqui. Então, ela descreve, o salto dela descreve uma parábola, porque a gente sabe o quê? Que a função do segundo grau é uma parábola, ok? Bom, então ela sai do ponto zero aqui, né, do tempo zero, e chega num tempo t de volta ao solo. Então, eu quero saber o intervalo de tempo. Então, esse intervalinho aqui, ó, em que ela permanece no ar, ok? Aqui, ó, o valor do y aqui, por exemplo, aqui, ó, esse valor aqui é um h qualquer, é a altura que ela tem do solo. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, ok? Essas são as alturas que estão descritas aqui no eixo y, que ele chamou de h, né? Que é a altura, em metros. Bom, então eu quero saber o quê? Eu quero saber esse tempo aqui, ó, de que ela saiu aqui do solo, fez o seu salto, que descreveu essa função aqui, ok? E voltou no solo. Então, eu quero saber aqui, ó, esse tempo aqui. Para que eu calcule esse tempo aqui, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem são as raízes da minha função aqui, y igual a menos x ao quadrado mais 1,5x, ok? Como é que eu vou calcular as raízes da minha equação do segundo grau aqui, da minha função do segundo grau? A gente tem que saber quem é o a primeiro, que é menos 1, quem é o b, que é 1,5, e quem é o c, que é 0, né? Então, eu vou fazer o delta. O delta é o quê? B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, o delta é quem? B ao quadrado, 1,5 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, menos 1, que multiplica C, que é o 0. Então, delta é igual a 1,5 ao quadrado. Vou deixar 1,5 ao quadrado aqui. Não vamos fazer a conta não, porque lá na hora de achar o nosso x vai facilitar. Aqui,
Menos 4 vezes menos 1 vezes 0 é 0, né? Porque eu tenho uma multiplicação aqui por 0. Então, meu delta é o quê? 1,5 ao quadrado. Então, vamos achar o x' e o x duas linhas, que é onde a parábola corta aqui o eixo x, que no nosso caso aqui é o eixo tempo, né? Então, o x' vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x duas linhas vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos substituir. Menos 1,5, né, que é o b, mais raiz, quem é o nosso delta? 1,5 ao quadrado, que divide 2 vezes o a, que é o menos 1, ok? Então, menos 1,5, né? Mais, olha o que vai acontecer aqui, ó. O que eu posso fazer quando eu tenho aqui, dentro da minha raiz elevada ao quadrado, o meu índice 2? Eu posso cortar aqui, então vai ficar 1,5 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Agora eu tenho aqui, ó, menos 1,5 mais 1,5 é 0, que divide menos 2 é 0. Então, a minha primeira raiz aí é o 0, ok? Agora, vamos calcular a segunda raiz. Então, eu tenho menos 1,5 menos raiz de delta, raiz de 1,5 ao quadrado, sobre 2, que multiplica menos 1. Então, eu vou ter menos 1,5, menos, ó, o que eu posso fazer aqui? Cortar, quando eu tenho o mesmo índice, o mesmo expoente, menos 1,5, que divide menos 2. Menos 1,5 menos 1,5, menos 3. Menos 2 dividido por menos 2. Menos dividido por menos é mais, 3 dividido por 2, 1,5. Então, a nossa outra raiz aqui, ó, é 1,5, ok? Aqui no caso é segundos, né? Porque o nosso tempo aqui é medido em segundos. Então, a parábola aqui corta o eixo x no zero, no nosso eixo tempo, né? Em 0 e 1,5. Bom, se a RAM parte aqui do ponto 0, faz essa curva toda aqui, né? Descreve essa parábola e para no 1,5, então o tempo que ela ficou aqui, ó, vai ser 1,5 menos 0, que é 1,5 segundos. Então, esse tempo aqui foi o tempo que a RAM ficou no ar, ok? Bom, tem uma coisa importante aqui da parábola para a gente relembrar. A parábola, quando você divide ela ao meio, a gente chama aqui, ó, eixo de simetria, ok? Por que ele é um eixo de simetria? Porque esse eixo aqui, essa reta aqui, ela divide a parábola em dois espaços iguais. Se eu pegasse e dobrasse a minha parábola aqui, ó, ao meio, esse lado ia encontrar esse lado, ok? Então, eu tenho o lado direito igual ao lado esquerdo, quando eu traço aqui, ó, uma reta ao meio da minha parábola, ok? E esse ponto aqui, ó, a gente chama de vértice, que é o ponto. O que acontece aqui, ó, a minha parábola? Ela cresce, cresce aqui. Quando chega no ponto mais alto, ela desce, ok? E esse ponto mais alto a gente chama de vértice. É quando ela muda de sentido, quando ela está subindo e ela passa a descer. Ou ela está crescente, passa a ser decrescente, ok? Isso aqui no caso do A menor que zero, que eu tenho a minha parábola voltada para baixo, ok? Existe uma fórmula
para a gente calcular esse ponto. A gente chama assim, ó, x do vértice e y do vértice, ok? Como é que eu calculo o x do vértice, que é o ponto mais alto aqui da minha parábola, onde ela muda de sentido? A gente calcula assim, ó, menos b sobre 2a, ok? Como que a gente calcula o y do vértice? Menos delta sobre 4a, ok? Mais para frente a gente vai ver melhor sobre esse ponto aqui da parábola, ok? Vou gravar outro vídeo corrigindo a atividade 2. Um abraço.